corro aqui o risco de chover um pouquinho no molhado, mas só para a gente avançar aqui na definição do que são os meios de comunicação no nosso século, no século XXI. Veja, é mais do que óbvio dizer que esses meios de comunicação atuais são poderosos, né? São acessíveis e nos dão informação em tempo real. Note que o que estava acontecendo naquela praça lá no Egito, né? No instante que aconteciam ali aquelas revoltas, aquelas reações populares, nós assistíamos em casa, em tempo real. É uma coisa fantástica, não é? Me lembro quando as 2 torres foram atingidas pelos aviões, né? Nós estávamos lá na redação da Casa Publicadora Brasileira, alguém comentou, ligamos a TV e os repórteres nem sabiam o que estava acontecendo, mas as imagens estavam chegando já em tempo real até nós, até que as coisas foram ficando mais claras. As mentes hoje estão cheias de informação, porém, e aí está o paradoxo, estão perdendo a capacidade de reflexão. Nós hoje temos acesso, eu estava lendo esses dias aí, parece que cada pessoa recebe por dia informação suficiente ou correspondente a 170 e poucos jornais impressos. Já pensaram? Você dizer isso para uma pessoa 20 anos atrás, antes do Google, né? Antes do uso disseminado da internet, que num dia, se você quisesse, você teria acesso à informação de mais de 170 jornais, quando para ter um já era, né, talvez complicado para algumas pessoas. Então é algo fantástico, né? Porém, é muita informação, é uma avalanche tão grande de dados, as pessoas não conseguem mais lidar com isso, não conseguem mastigar, digerir e interpretar. Isso não é bom, isso é perigoso, estamos perdendo a capacidade de reflexão. Mentes aceleradas, não é? Augusto Cury chama isso de síndrome do pensamento acelerado, não é? Muita correria e pouca reflexão. Bom, um texto que eu costumo citar sempre que falo sobre mídia, e que eu acho que é o verso áureo, além de Filipenses 4:8, com o qual eu quero encerrar essa palestra, é Romanos 12:2. Na Nova Versão Internacional, está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que fazer isso? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente que tipo de pessoa, de cristão, é capaz de discernir a vontade de Deus? Volto aqui à primeira parte do verso. Não se amoldem, na versão Almeida, revista atualizada, traz a palavra, não se... Como é que traz ali na Almeida? Não é conformar-se. Eu acho que é isso, não se conformem, né? Mas é a mesma coisa, conformar vem de forma. Amoldar vem de molde. Se colocar num molde, numa forma, não é? Então, aqueles que não se amoldam aos padrões do mundo, deste mundo em que vivemos, deste século, como diz a Bíblia, mas que transformam a mente, renovando-a constantemente, esses sim serão capazes de descobrir, discernir, entender a vontade de Deus. Está aí, eu poderia encerrar aqui a palestra, dizendo que os meios de comunicação, no que diz respeito a Satanás, são usados para nos impedir de renovar a mente, de nos acostumar a pensar de uma mesma maneira sempre, de nos impedir de transformar a mente e nos amoldar aos padrões do mundo. Nesse sentido, então, que eles são perigosos. Paulo, então, nos chama atenção para isso em Romanos. Bem, eu comparo esse tipo de postura à do cristão, que eu chamo de cristão água, né? A água, como todos os líquidos, ela tem essa propriedade de se amoldar ao recipiente em que é colocada. Você coloca água num copo cilíndrico, ela fica daquela forma, não é? Você coloca num recipiente quadrado, ela vai assumir aquele formato. O cristão não pode ser assim. O cristão tem que influenciar, sal da terra, luz do mundo, e não ser amoldado, ser colocado numa forminha, ou na linguagem de internet hoje, ou do computador, né? Ser formatado, ser colocado num formato específico. Não. Nós é que temos que influenciar, e não o contrário. Não seja cristão água, não é? Eu escolhi apenas 4 áreas, dado o tempo limitado que temos aqui, apenas 4 áreas por amostragem, para vocês perceberem como, de fato, os meios de comunicação nos influenciam. Então, falaremos aqui, de forma bem resumida, a respeito das crenças, que tipo de crença os meios de comunicação estão ajudando a moldar, a formatar na mente das pessoas, a ideologia dominante hoje, ou as ideologias que dominam hoje os meios de comunicação e, por extensão, as pessoas, o estilo de vida que está sendo proposto hoje pelos meios de comunicação e os entretenimentos. E você, como bom cristão, estudante da Bíblia, vai poder fazer um contraste aí. Será que esse projeto, esse modelo de vida, ou essa cosmovisão apresentada na mídia é a mais adequada para mim? E se não é, como posso fazer frente a essa avalanche de
estilo de vida, ideologia, crenças, entretenimentos que não são condizentes com a vida de um cristão. Vamos lá então, primeiro ponto, então, a questão da crença, né? De que forma a crença tem sido afetada ou que tipo de crença propõe a mídia para as pessoas atualmente. Bom, primeira constatação é que nos meios de comunicação seculares, até se fala em crença, sim, mas uma crença pós-moderna. Não existem verdades absolutas. Essa crença é mais focada na experiência do que nas religiões reveladas, como o cristianismo, o judaísmo, né? A máxima desse pensamento é até autocontraditória, né? Já ouviram essa frase? Meu amigo, não existem verdades absolutas. Já ouviram isso? Por que ela é autocontraditória? Você responde a isso com uma outra pergunta. E essa verdade que você disse é absoluta ou não é? E deixa a pessoa pensar. Não existem verdades absolutas. Tá, e essa? É absoluta ou não é? Se for, ele se contradisse. Ele acabou de dizer uma verdade que para ele é absoluta. Se ela não for, pode ser que existam verdades absolutas. Então a pessoa está em maus lençóis, não é? Eles não param para pensar muitas vezes. É que nem aquela questão do ceticismo, né? Alguns chegam, eu sou cético. É mesmo? Sou. Mas você é um cético de verdade? Como assim? Você é cético quanto ao seu ceticismo? Se não for, não é cético. Para eu me tornar criacionista, eu tive que ser cético até o fim. Tive que duvidar de um monte de coisa, até das minhas bases religiosas. Será que é verdade isso? Será que esse tal de criacionismo é verdadeiro? Será que a visão cristã é a melhor? E tive que duvidar para crer. Há pessoas que duvidam até o ponto de não duvidarem de si mesmas, de sua posição. Esse não é cético. Para mim, não. Ele é um cético limitado. Tem que ir até o fim. Bom, fechando aqui esse pequeno parênteses, né? A religião atual, então, é focada na espiritualidade, naquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus, por mais contraditórios que sejam. Estranho isso, né? Caminhos tão diferentes, dizem, levam a Deus. Não há verdades absolutas. Isso é perigoso. E os grandes enganos que dominam hoje o mundo, previstos já há mais de 100 anos por Ellen White, veja, no livro O Grande Conflito, ela diz, mediante os dois grandes erros, quais são? A imortalidade da alma, o espiritualismo, né? E a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas, em sua rede. Enquanto o primeiro, a imortalidade, lança o fundamento do espiritismo, o último, o domingo, cria um laço de simpatia com Roma. No que diz respeito ao primeiro grande engano, a questão da imortalidade, de novo é chover no molhado, né? Nós percebemos que hoje a imprensa está dominada nesse aspecto, né? Veja, por exemplo, algumas capas de revista. Uns anos atrás, a revista Veja destacando aí yoga, quando se sabe que, interessante, naquele mesmo fim de semana em que a Veja trouxe na capa esse assunto, no Fantástico, uma autoridade nesse assunto falava que yoga não é só exercício físico, há uma filosofia por trás. E aqueles que tentam transformar isso só em exercício físico estão descaracterizando a prática. Que bom que ele falou isso, né? Porque há pessoas que pensam que é só um exercício, não tem nenhuma implicação. Meditação transcendental, na capa da Super Interessante. De novo, na capa da revista Época, meditação transcendental. Hipnose, usada já agora na própria medicina, né? Quando sabemos que isso não tem base científica nenhuma, é algo bastante complicado. Revista Super Interessante tem uma matéria de capa muito simpática sobre Dalai Lama, defensor da reencarnação, e defendido pela revista que ataca o cristianismo. Curioso, né? Essas pautas assim, enviesadas e unilaterais, né? Beneficiam um lado e atacam o outro. Revista Isto É, mencionei isso ontem, né? Falando de uma matéria, trazendo uma reportagem sobre o primeiro simpósio de medicina espírita do mundo, ocorrido no mundo, né? Sediado na USP. Revista Isto É, Além da Vida, super interessante, Espiritismo, quando o Chico Xavier morreu, uma matéria de capa muito simpática a essa visão religiosa, né? E por aí vai, crianças que falam com espíritos, o Novo Espiritismo, falando sobre atores, modelos que emprestam de graça o rosto para promover o espiritismo na mídia, falando com além. Então, eu poderia mencionar muito mais capas de revistas aqui, recentes, que abordam esse espiritualismo de forma bastante simpática, né? Nas histórias em quadrinhos, bom, eu poderia até responder para aquela irmã que perguntou no vídeo, né, também o seguinte, por que você se interessa tanto por isso? Porque eu, em minha adolescência, era viciado, especialmente em duas coisas. Histórias em quadrinhos. Eu tinha no meu guarda-roupa uma coleção de 2.000 gibis de super-heróis. Gastava minha mesada todinha nesse tipo de revistas aí. X-Men, Superman, Homem-Aranha,
por aí vai. Gostava de desenhar, então copiava aqueles desenhos, era muito influenciado. Daqui a pouco eu vou mencionar algum tipo de influência que a gente sofre ao ler essas coisas. E a segunda coisa era a música. Eu gostava muito do tal do rock progressivo. Década de 80, né? Fim da década de 80, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. E eu confesso a vocês que deixar disso não foi fácil. Eu gostava muito de histórias em quadrinhos, cinema e esse tipo de música. E Deus teve que mudar meus gostos, minhas preferências, para que eu passasse a gostar de Arauto do Rei e outros mais, né? Hoje sou um apreciador de quartetos, de conjuntos da igreja, amo a música da igreja, né? Com algumas pequenas ressalvas, mas deixa para lá. Bem, Deus tem que operar realmente em nós a transformação do nosso gosto, não é? Porque senão você acaba entrando nesse turbilhão e fica ali. Bom, em 92, fazia pouco tempo que eu tinha largado esse negócio, eu descobri que eles tinham matado o Superman. Mas eu não ligava mais, porque eu já tinha me convertido. Deixa morrer. Só que, claro, eles não iam deixá-lo morto por muito tempo, né? O personagem principal da DC Comics. Eles mataram o Superman numa história em quadrinhos, só que antes de, olha a palavra que eu vou usar, ressuscitá-lo, porque foi o que aconteceu, eles exploraram a tal da vida após a morte do Superman. Numa história publicada em 93, Além da Morte, o título, o pai do Superman, o Jonathan Kent, está tendo um infarto e a suposta alma, nessa visão pagã, né? A suposta alma do pai do Superman se desprende do corpo. Isso não é bíblico, a gente sabe disso. E encontra a suposta alma do Superman em algum lugar, um limbo. Purgatório não pode ser mais porque já foi abolido, né? Mas em algum lugar aí. E ao encontrar, as almas se encontrarem, o pai do Superman tenta convencê-lo a voltar. E olha o que ele diz para o filho adotivo. Garoto, acho que você só veio parar aqui porque foi criado com o conceito de mortalidade. Talvez as coisas não sejam assim. Olha só, a sutileza, né? O pai passa ali na frente pela porta do quarto do filho e fica contente porque não vê o filho jogando aqueles videogames de violência, de bruxaria, aqueles videogames medievais com ocultismo, né? Que bom. Está só lendo o gibizinho do Superman. Tem problema. Tem problema. Está em tudo. Está em todo lugar. Os grandes enganos, segundo Ellen White, estariam espalhados pelo mundo. Veja, no Brasil também não é diferente. Maurício de Souza, que publica ali a Turma da Mônica, talvez o maior expoente, né, dos quadrinhos nacionais, anos atrás publicou uma história em quadrinhos da Magali, cujo título era A Bruxa da Lua. E você vê lá uma bruxa sentada na posição de lótus, sobre um pentagrama. O vestido esconde um pouco, mas para quem conhece vê que é. E o pentagrama é um símbolo satânico. E ela está fazendo invocação ali de demônios. A Mônica cresceu, hoje em dia tem a Mônica Teen, né? A turminha cresceu. E a temática volta de quando em quando às páginas das revistas. Está lá de novo uma bruxa, bola de cristal, bruxaria e assim vai. Então você vê que ele é um grande missionário, não dá para negar. O Maurício faz algo que nós devíamos fazer mais também, usar nossos recursos, nossas potencialidades, nossos dons, talentos, para pregar o Evangelho. Ele prega o Evangelho dele, nós temos que pregar o nosso. Veja, outra história da Magali, olha o título, Reencarnação. Esse gibi é uma cartilha espírita. Portanto, eu repito, ele é um grande missionário. Não podemos negar isso. Só que quando ele fala do céu, o contexto é outro. Olha só essa tirinha que eu retirei do jornal Estado de São Paulo. Será que existe vida depois da morte? Aí uma suposta alma lá nas nuvens tocando harpa diz assim, se você chama de vida tocar harpa o dia todo, você sente na fala dele o tédio, né? A criança lê isso e pensa, céu é chato, reencarnação é legal. Percebem? A ideologia por trás. Céu tocar harpa o dia inteiro, sem fazer mais nada. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que o céu é maravilhoso, né? O que nos aguarda é algo fantástico, nós vamos poder construir casas, plantar, viajar, conhecer planetas, outros seres criados não caídos, que coisa maravilhosa.